Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Como vocês já sabem, né, eu sou Renata e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre músculo esquelético, a estrutura e a função dele, né? E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com suas dúvidas e sugestões. Nosso corpo, né, ele tem aproximadamente 600 músculos, o que representa aí de 40 a 45% da nossa massa corporal, nosso peso corporal. Sendo que ele é formado, né, 75% de água, 20% de proteína, incluindo aí actina e miosina, né, que são as proteínas contráteis, 5% de sais, enzimas, minerais e as reservas de carboidrato que vão ser utilizadas aí como fonte de energia, né? E cada milímetro do músculo tem de 250 a 300 núcleos. Então, aqui eu trago os três tipos musculares, né? Em A nós vemos, né, o músculo esquelético, a gente vê, né, que o núcleo dele, né, ele é periférico e ali, né, vemos também, né, as estrias musculares, né? O que dá essa característica dessa estriação aí, né, é o sarcômero, né? E em B, né, nós temos o músculo cardíaco, que também possui estrias, né? E a diferença aqui agora é que o núcleo ele não é periférico e tem esse disco intercalar ali, né? Que é para a transmissão rápida desse potencial de ação. Em C, nós vemos, né, a fibra muscular lisa, né, que também apresenta, né, o núcleo central, porém ela tem uma característica diferenciada, sem, né, essas estriações. Ainda continuando aqui sobre os tipos de músculo, né, o que a gente vê, né, que o músculo esquelético ele possui, né, uma contração forte e rápida, é uma contração descontínua, ou seja, tem um início e um término, né, e ela é voluntária. Então, né, eu tenho que estar executando aquela ação. O músculo cardíaco, por sua vez, ele tem, né, uma contração forte e rápida também, porém é uma contração contínua, né? Ela não tem interrupção e involuntária, então não preciso ali, né, tá pensando sobre aquilo para me ter essa contração. Em relação ao músculo liso, a sua contração ela já difere porque é uma contração fraca e lenta e ela também é uma contração involuntária semelhante aí ao músculo cardíaco. Então, sobre as características da fibra muscular, né, ela tem essa característica de estabilidade, que é a capacidade dela, né, de receber e responder a um estímulo. Ela também tem a contratibilidade, que é a capacidade lá de encurtamento dessa fibra muscular, e extensibilidade, né, que é a capacidade aí de distender essa fibra. Outra característica é a elasticidade, né, que é a sua capacidade aí de voltar à posição original após ter sofrido aí uma contração ou extensão. E qual a função aí da fibra muscular, então? A função, né, de gerar força para me locomover e para me respirar, né? Gerar força também para me manter uma sustentação do meu corpo e também produção de calor durante os períodos aí de exposição ao frio, né? Então ele tem essa característica, então ele realiza aí os calafrios, por exemplo. É importante a gente pensar que a fibra muscular ela tem uma nomenclatura própria, né? Então a célula muscular, né? Ela vai ser chamada então de fibra muscular. A membrana celular, ela é chamada de sarcolema. O citoplasma aí dessa célula, né, vai ter o nome, né, sarcoplasma, e o retículo endoplasmático modificado ali tem o nome de retículo sarcoplasmático. Então, aqui nós temos um resumo então dessa fibra muscular. Então, nós temos ali, ó, o músculo esquelético, ele é composto de tecido conectivo, fascículos musculares, vasos sanguíneos e a inervação ali dele, né, os nervos, né?
Esses fascículos musculares, por sua vez, são compostos, né, por fibras musculares individuais, que são as células musculares, e nessas células elas têm, né, o sarcolema, que é a membrana plasmática, os túbulos T, né, que é uma invaginação dessa membrana plasmática, o sarcoplasma, que é o citoplasma da célula muscular, e múltiplos núcleos, né, que são periféricos. Ok, então os túbulos T, eles funcionam ligados lá ao retículo sarcoplasmático, que está presente no sarcoplasma junto com as miofibrilas, com as mitocôndrias e com os glândulos de glicogênio que vão ser utilizados aí para geração de energia. Lembrando que nesse retículo sarcoplasmático, né, é onde fica ali a reserva de cálcio, nesse músculo que vai ser utilizada aí para dar início à contração muscular. As miofibrilas, né, elas são compostas, né, de troponina, actina e tropomiosina, que são chamados de filamentos finos, e tem também, né, a miosina, que é chamada, né, de filamento grosso, a titina e a nebulina. Tudo isso fica organizado lá no sarcômero da fibra muscular. Então, em relação aos suprimentos sanguíneos, né, as artérias e as veias, elas vão dar para esse músculo um rico suprimento vascular, que vão ser divididos em arteríolas, capilares e venúnulas, para formar uma extensa rede aí nessa fibra muscular, né? Vai ocorrer, então, né, através desse suprimento sanguíneo, né, um suprimento, né, adequado, né, do sangue oxigenado e uma remoção eficiente aí do gás carbônico das células musculares. Então, aqui nós temos a estrutura, né, de um sarcômero que fica entre dois discos Z, que estão aqui, né? Nós temos ao centro uma linha M e a gente tem que perceber, né? Aqui nós temos o filamento fino de actina, o filamento grosso de miosina. Temos também, né, a nebulina, que vai auxiliar aí no alinhamento dessa actina, e a titina, que proporciona aí a elasticidade e estabilidade da miosina, né, que é o filamento grosso. Então, o que acontece? Quando ocorre uma contração muscular, né, esse filamento de actina, ele é tracionado aí em direção ao centro desse sarcômero, em direção aí a essa linha M. Então, ocorre esse deslizamento, né, em direção aí ao centro do sarcômero. Agora, a gente tem que entender aí o papel do cálcio, né, no início aí da contração muscular. Então, aqui nós temos a imagem ali mais profunda ali dos filamentos grossos e finos, e a gente vê aqui que no estado relaxado em a cabeça da miosina, né, ela tá ali engatilhada, ok. Mas a tropomiosina, que é essa linha azul, né, ela vai bloquear o sítio de ligação ali da actina com a miosina, tá? Aí, quando ocorre o início da contração, então, eu aumentei o meu cálcio lá no citoplasma, né, no sarcoplasma da fibra muscular, e esse cálcio aumentado, ele se liga lá, então, à troponina. Quando ele se liga à troponina, né, isso faz com que a tropomiosina, ela se desloque, né, expondo aí o sítio de ligação da miosina com a actina. Aí, nesse momento, né, a cabeça da miosina ali, ela é uma ATPase, né, então ela quebra o ATP que estava ali em ADP e fosfato inorgânico. Isso permite aí o movimento de força, né? E aí a actina, ela vai ser movimentada, né, em direção ao centro aí do sarcômero. Mais especificamente, vamos aprofundar um pouquinho mais essa ideia, né? O ATP ali, ele se liga na miosina. Aí, nesse momento, a miosina, então, ela larga ali, né, solta a actina, quando o ATP se liga, né? Só que, lembrando, né, que a cabeça da miosina, ela é uma ATPase, então a miosina, ela quebra o ATP. Então, aqui em 12, né, tá mostrando isso, a miosina, ela quebra o ATP
e gira e se liga ali à actina. Então, ela hidrolisou aquele ATP, né, em ADP e fosfato inorgânico, né? Então, nesse momento aí tem um movimento de força, né, em que o filamento de actina ele vai ser direcionado, né, até a linha M do sarcômero e posteriormente, o que vai acontecer, né? A miosina, ela vai liberar esse ADP que estava lá ligado, né? E aí ela fica naquele momento, né, de restauração ali, então aguardando outro ATP, né, se ligar a ela para ela assim poder soltar ali a actina. Então, a estimulação do movimento, né? Agora vamos pensar um pouquinho mais na junção neuromuscular. O que fez, né, com que aquele cálcio ele se ligasse lá na troponina, né, para gerar todo esse processo de contração, né? Então, a junção neuromuscular ela é composta por um neurônio motor e uma fibra muscular. E vai ter a função aí de transmitir o potencial de ação através da fenda sináptica ou neuromuscular. O que é importante aqui? Que ao contrário da sinapse, a membrana pós-sináptica ela não é um neurônio, mas é a membrana, né, o sarcolema aí da fibra muscular esquelética. Então aqui nós temos vendo, né, o neurônio. Então nós vemos, né, aqui o terminal axônico desse neurônio e o que a gente vê aqui, né? As vesículas sinápticas que contém acetilcolina, né? Que vai ser liberada. Pós aqui a fenda, né? Nessa área em marrom nós temos a fenda sináptica e depois aqui já o sarcolema aí da fibra muscular, né? E esse sarcolema, né? Nessa região ele tem aí receptores de acetilcolina, né? Para gerar aí um potencial de ação nessa fibra muscular. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais. O que a gente vê então? Que está o terminal axônico do neurônio motor somático, tá? E aqui tem a acetilcolina. Em né? O que está acontecendo, né? Esse neurônio motor somático, ele vai liberar aí, na junção neuromuscular, a acetilcolina. Ok? E a acetilcolina, né, vai se ligar ao seu receptor lá no sarcolema, né, da fibra muscular. Então, ela se liga aqui ao seu receptor, ocasionando, então, né, a entrada de sódio através do canal ali, né, e gerando, então, um potencial de ação muscular. Então, nós vemos aqui o potencial de ação sendo gerado. Ok. Depois que esse potencial de ação ele é gerado, né, ele vai passar ali no túbulo T, o que vai mudar a conformação, né, desse canal de hidropiridina. Isso, né, quando o receptor, né, de hidropiridina, né, ele faz o quê, então? Ele abre ali os canais de rinaldina que está presente aqui no retículo sarcoplasmático, fazendo, né, com que quando ocorre essa abertura, o cálcio, então, ele possa sair desse retículo sarcoplasmático, né? Então, o receptor, então, depois que o cálcio, né, ele saiu, né, e saiu do retículo sarcoplasmático e foi ali para o sarcoplasma da célula, né, ele vai se ligar, então, né, aqui, ó, ele vai se ligar à troponina, permitindo, então, a ligação entre a miosina com a actina. E as cabeças de miosina executam, então, o movimento ali de força e os filamentos de actina, então, eles vão deslizar, né, em direção aí ao centro do sarcômero, ok? Então, quais, né, os passos que vamos ter para essa contração? Então, tem um momento ali de repouso. Nesse momento, eu tenho ausência de cálcio livre lá no sarcoplasma, né? A troponina e a tropomiosina, elas então estão ali inibindo a formação da ponte cruzada, né, da actina com a miosina, né? Então, a actina e miosina, elas não estão acopladas. Mas aí eu tenho outra fase importante da contração, né, que é o acoplamento, excitação.
que o nervo motor ele vai propagar então um impulso, né, que vai passar pelos túbulos T, desencadeando aí a liberação do cálcio pelo retículo sarcoplasmático. O cálcio, então, né, ele vai se ligar lá às moléculas de troponina e liberar os sítios ativos, né, resultando no acoplamento entre a actina e a miosina, tá? A contração, né, a fase de contração propriamente dito, né, a miosina, a TPase, né, ela vai quebrar, então, o ATP em ADP e fosfato inorgânico, liberando, assim, grandes quantidades de energia, e isso vai provocar, né, o deslocamento aí da ponte cruzada. Dessa forma, o músculo, então, ele vai desenvolver uma tensão, né, e vai se encurtar. Outra fase, né, a fase de restauração. O recarregamento consistente no fim da antiga ligação entre a actina e a miosina através da ligação de um ATP. É importante, né, mencionar, né, que após esse período, né, da tensão, né, que a miosina, né, ela movimenta ali, desliza a actina, eu preciso de vir um novo ATP para se ligar ali àquela miosina, para ela soltar aquele sítio de ligação e finalmente se ligar a outro sítio de ligação, tá? E esse ATP, né, então ele vai fornecer energia para o reacoplamento da miosina em outro sítio ali ativo da actina. Então, olhando aqui nessa imagem, né? Aqui seria um sítio, outro sítio, outro sítio. Lembrando, precisa de vir um novo ATP para que aquela miosina largue ali aquele sítio de ligação e vá em direção ao próximo sítio de ligação. A última fase aí que a gente vê, né, a fase de relaxamento, e quando não se tem mais impulsos nervosos, o cálcio ele vai se separar ali da troponina e vai ser bombeado de volta aí para o retículo sarcoplasmático, ocorrendo assim o relaxamento muscular, tá? Um ponto importante aqui é que esse cálcio, né, quando ele é bombeado novamente para o retículo sarcoplasmático, é um processo ativo, né? Porque ele vai estar indo de uma região de menor concentração para uma região de maior concentração, que o retículo sarcoplasmático, né? Ele tem uma grande concentração aí de cálcio. Se é um processo ativo, vai envolver então também um gasto de energia. Agora, quais as causas, né, possíveis aí de ocorrência de uma fadiga muscular, né? Que é essa fadiga, lembrando, né, que é uma condição aí reversível, na qual o músculo ele não é mais capaz de gerar ou manter aí a potência esperada, né? Então, a gente pode ter dois tipos de fadiga, né? Temos a fadiga central e a fadiga periférica. A fadiga central, né, tá relacionado aí, né, ao sistema nervoso central, né, e quais os mecanismos aí propostos para esse tipo de fadiga? Algum efeito psicológico e reflexos protetores aí desse sistema nervoso central. Porém, a fadiga periférica, ela tá mais relacionada em diferentes aspectos. Por exemplo, na junção neuromuscular, o que pode ocorrer, né? Uma diminuição aí do neurotransmissor e da ativação aí do receptor desse neurotransmissor. Então, uma redução aí da liberação, né, da acetilcolina ou da ativação dela, né, com o seu receptor. Na fase aí de acoplamento, excitação, contração, né, pode ter uma mudança aí no potencial de membrana no músculo e também, né, em relação, né, ao sinal de cálcio, pode ter, né, um escape de cálcio aí do retículo sarcoplasmático ou uma diminuição da liberação desse cálcio, né, ou diminuindo a interação, né, da troponina com o cálcio, a ligação ali da troponina com o cálcio, né. Outras teorias aí de depressão também, né, da fosfocreatina, de ATP, de glicogênio ou de acúmulo aí de H+, né, fosfato inorgânico e lactato sanguíneo. Então, agora vamos ver especificamente sobre os tipos de fibras musculares, né? Os grupos musculares, eles têm fibras de contração rápida, de contração lenta ou acomodação delas, tá?
sendo que a de contração rápida, né, é a do tipo 2, ou tipo 2B, né, e a de contração lenta aí é a do tipo 1, tá? Então, essa porcentagem do tipo de fibra muscular, ela é influenciada aí, né, pela genética do indivíduo, os níveis hormonais no sangue e os hábitos de exercício desse indivíduo. E possui um papel importante no desempenho de eventos de força e de resistência. Então, as características aí, né, dessas fibras, né? Então, aqui nós temos as fibras do tipo 1, de contração lenta, elas são também chamadas, né, fibras vermelhas ou oxidativas. Por quê? Ela tem uma capacidade oxidativa alta, uma capacidade glicolítica baixa, uma velocidade contrátil lenta, uma alta resistência à fadiga e uma baixa aí, força da unidade motora. Por sua vez, as fibras de contração rápida B ou tipo 2B, né? Elas também são chamadas, né, de fibras glicolíticas ou fibras brancas. Elas têm uma capacidade oxidativa baixa, uma capacidade glicolítica alta, uma rápida velocidade contrátil, porém são baixos resistência à fadiga, hein? E tem uma alta força da unidade motora, né? As fibras de contração rápida A, tipo 2A, ela é uma fibra aí intermediária, né? Porque ela tem uma capacidade oxidativa moderadamente alta, uma capacidade glicolítica alta, uma velocidade contrátil rápida, uma resistência à fadiga aí moderada, e a força da unidade motora dela é alta. Então, é uma fibra aí intermediária. Então, falando um pouquinho mais das fibras de contração lenta e rápida, né? As fibras de contração lenta, né? Ela tem uma atividade lenta da miosina ATPase, menor capacidade aí de manipulação do cálcio e velocidade de encurtamento mais lenta. A capacidade glicolítica, né, menos desenvolvida do que a de contração rápida e um número elevado de mitocôndrias, né, porque elas são responsáveis aí pelo metabolismo, né, aeróbico. Enquanto as fibras de contração rápida, elas têm uma alta capacidade dos potenciais de ação, uma alta atividade da miosina ATPase, a liberação e captação, né, rápida aí de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, que é mais eficiente, e uma alta taxa aí de renovação das pontes cruzadas. Então, falando especificamente sobre cada tipo de fibra, né, a fibra de contração lenta, né, que também são chamadas de oxidativas, do tipo 1 e fibras vermelhas. Elas são efetivas aí na produção de ATP a partir da oxidação de carboidrato e gorduras, então elas usam bastante o sistema oxidativo. Elas têm uma alta resistência aeróbica, pois tem um grande volume aí de mitocôndrias e capilares sanguíneos para chegar, né, maior conteúdo aí de oxigênio nessa fibra muscular. Elas são recrutadas em eventos de baixa intensidade e longa duração, um exemplo é a maratona. Durante atividades diárias, quando a gente precisa, né, de baixos níveis de força, como caminhar. Enquanto as fibras de contração rápida, né, que também são chamadas de glicolítica, aí do tipo 2A e do tipo 2B. Aí a gente vai diferenciar, né? As fibras do tipo 2A é aquela que eu disse que são intermediárias. Por quê? Elas têm características bioquímicas e de fadiga intermediária entre as duas fibras. Elas são extremamente adaptáveis, então eu posso alterar essas características delas, né, com o treinamento. Então, o treinamento aí de resistência, ele pode elevar a capacidade oxidativa dessas fibras iguais às das fibras do tipo 1. Enquanto a do tipo 2B, né, ela tem baixa resistência aeróbica, tem um número pequeno aí de mitocôndrias, tem uma alta capacidade anaeróbica, então elas são ricas em enzimas que participam aí do metabolismo anaeróbico, as glicolíticas. Fadigam facilmente porque elas têm, né, uma resistência mais limitada.
são utilizadas em atividade de alta intensidade, por exemplo, corrida de 100 metros, natação de 50 metros, são as características desse tipo de fibra. Então, aqui é uma tabela, né, comparando as fibras. Então, a gente vê, né, que a fibra de contração lenta, né, ela tem uma velocidade de tensão, né, mais lenta, enquanto as fibras brancas mais rápida. A atividade aí da miosina ATPase, né, contração lenta é lenta, enquanto na glicolítica é rápida. O diâmetro dela, né, das fibras oxidativas é pequeno e da glicolítica é grande. Duração da contração nas fibras de contração lenta é mais longo, enquanto nas fibras de contração rápida é mais curto. A atividade da cálcio ATPase lá no retículo sarcoplasmático. As fibras vermelhas, né, tem moderada e as fibras brancas, né, uma alta. Resistência à fadiga. As fibras, né, oxidativas têm uma resistência à fadiga, enquanto, né, as glicolíticas é pouco resistente à fadiga, né? Então elas fadigam facilmente. O uso aí das fibras vermelhas, né, elas são mais utilizadas, né, na manutenção da postura, por exemplo, e as fibras glicolíticas são menos utilizadas, né, em relação a alguns movimentos. O metabolismo, então, das fibras de contração lenta, né? O metabolismo oxidativo, aeróbico, e da de contração rápida, o metabolismo glicolítico, mais anaeróbico, né? Do que as glicolíticas oxidativas de contração rápida, que é essa intermediária, 2A. A densidade capilar, o número de capilares ali, né, na fibra oxidativa é alto, sim, porque ela precisa aí de oxigênio, né, para gerar energia. E nas fibras glicolíticas é uma densidade mais baixa. Mitocôndrias, né, na fibra vermelha tem o maior número de mitocôndrias, enquanto, né, na fibra, né, glicolítica, poucas mitocôndrias, porque elas fazem mais o metabolismo anaeróbicos, né? Em relação a essa coloração, né, as fibras vermelhas, que são as de contração lenta, elas têm essa cor, né, pelo elevado número aí de mioglobina nessas fibras, enquanto, né, a glicolítica, elas são mais claras pela redução aí dessa mioglobina. Então, aqui nós temos, né, fibras musculares oxidativas de contração lenta, ela tem um diâmetro então menor e a cor mais escuro devido à mioglobina, né, e são resistentes aí à fadiga. Enquanto as fibras glicolíticas de contração rápida, né, tem um diâmetro aqui maior, elas têm, né, uma cor mais clara e elas são facilmente aí fadigadas. Agora, só para a gente entender um pouquinho e para finalizar essa aula e deixar mais sobre esse assunto para a próxima aula, tá? A intensidade aí da contração, ela pode ser controlada por duas formas, né? Variando aí o número de unidades motoras de um músculo e variando aí a frequência de descarga excitatória nervosa, né? A gente vai aprofundar nisso na próxima aula, né? Mas eu tenho que pensar o seguinte, se eu tenho que gerar uma força maior, eu vou ter que ativar o maior número de unidades motoras e eu vou ter que, né, aumentar o número da frequência excitatória nervosa aí nessa fibra muscular. Por outro lado, se eu preciso um nível leve ali de força, né, eu vou ativar, né, o menor número de fibras musculares e eu vou também reduzir aí a frequência de descarga excitatória, tá? Então, aqui nesse gráfico, né, ele mostra a força muscular, né? Vejam quando eu tô com a força máxima, né, eu tenho a ativação de maior número aí de fibras musculares e começo a atuar em maior quantidade aí as fibras de contração rápida do tipo 2B e 2A. Então, eu sempre tenho que pensar nisso. Se eu preciso de maior nível de força, eu vou ativar o maior número de unidades motoras e eu vou aumentar aí a frequência de descarga excitatória nervosa. Essas foram as referências que eu utilizei nessa aula e gostaria de agradecer a participação de vocês e nos vemos, né, na próxima aula. Qualquer dúvida ou sugestão pode mandar que eu respondo assim que possível. Muito obrigada!